as nossas aulas sobre as formas nominais do verbo. Hoje nós vamos falar sobre o gerúndio. Eu sou a Daniele e seja bem-vindo ao meu canal. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o gerúndio, que também é uma das formas nominais do verbo. Se você não sabe, eu gravei um vídeo, sobre o infinitivo. Eu vou deixar passando aqui no card ou então aqui embaixo na descrição desse vídeo para você acompanhar, caso você não tenha acompanhado ainda. Antes de nós iniciarmos esse vídeo, de fato, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações, curtir e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Agora, de fato, vamos à aula, vamos falar do gerúndio. O gerúndio é uma forma nominal do verbo e ele dá essa ideia de ação incompleta, De ação que ainda está no seu processo de continuidade, Essa é a ideia que o gerúndio dá. Só que para a gente entender bem, como é o gerúndio, a gente precisa ver a estrutura do gerúndio. Porque o gerúndio, ele é invariável, então ele sempre vai se apresentar da mesma forma. Isso daí já é uma dica para vocês, Porque toda vez que você vê uma palavra com essa estrutura, você vai conseguir reconhecer como um gerúndio. Então vamos ver como que é a estrutura do gerúndio. O gerúndio, ele é composto de radical, e aqui nós temos E aqui nós temos o radical. Então, pessoal, recapitulando, o gerúndio é uma forma nominal do verbo e ele dá essa ideia, essa noção de mensagem, ação incompleta, digamos assim, continuidade, ou seja, a ação do gerúndio, ela ainda está acontecendo, ela ainda está num processo de acontecimento, tá bom? A estrutura do gerúndio é muito importante que vocês entendam qual é a estrutura do gerúndio, porque o gerúndio, ele é invariável, ele é uma forma invariável, então ele sempre vai se apresentar do mesmo jeito, E o que é uma dica para vocês, Quando vocês reconhecerem o gerúndio pela estrutura. Então vamos ver, Vamos conhecer como é a estrutura do gerúndio. O gerúndio, ele se apresenta de radical, vogal temática, mais a desinência NDO. E aqui nós temos o verbo cantando, Já fazendo uma comparação com o verbo, que nós utilizamos como exemplo no vídeo de infinitivo. Eu vou colocar ele aqui, que foi o mesmo verbo, Verbo cantar. Enquanto o infinitivo, nós temos uma desinência R, como vocês conseguem ver aqui, nós temos a desinência R, no gerúndio nós temos a desinência NDO. Então a estrutura, ela vai seguir um padrão e quando chega na desinência, tem essa mudança, que é a desinência NDO de gerúndio. Coloquei aqui embaixo, aqui do lado, alguns exemplos, de verbos no gerúndio, ó. Chegando, andando, dormindo, sorrindo. Todos esses verbos, eles estão no gerúndio e como vocês podem ver, podem comprovar também, nós temos aqui, ó, a desinência NDO em todos eles. Agora vamos ver por que o gerúndio, ele é considerado uma forma nominal do verbo. Tá, então, temos aqui um exemplo. João saiu correndo de casa. Então, aqui nós temos o nosso gerúndio. Olha a nossa finalização aqui de NDO. E vocês vão perceber que esse correndo, ele está aqui completando o sentido de saiu, Do verbo saiu. Então, o correndo, ele completa o sentido do verbo, então ele só pode ser, gente, um advérbio.
certo? Se ele completa o sentido do verbo saiu, ele só pode ser um advérbio. Então, João saiu correndo de casa. E o advérbio é uma forma nominal, na verdade? Então, aqui o gerúndio, ele deixa de ter o seu, ele deixa de ter as suas características de verbo e passa a assumir a característica de uma palavra de base nominal, que é o advérbio, tá bom? Então, ele perde as características de verbo e passa a assumir as características de uma palavra de base nominal, que é o advérbio. Por isso, nós podemos caracterizar o gerúndio como forma nominal do verbo. Só que o gerúndio, ele não assume só a função, o valor de advérbio. Ele também pode assumir outro valor de base nominal aqui na língua portuguesa. E vamos ver qual é esse valor que o gerúndio pode assumir. Então, nós temos aqui, ó, passarinhos cantando na janela. Agora, nós temos aqui o gerúndio cantando. E esse gerúndio agora cantando, ele tá dando uma característica, né? Vocês percebem? Ele tá dando uma característica para os passarinhos. Então, agora, ele é um adjetivo. Né? Porque é característica dos adjetivos, né? Caracterizar um nome, né? Um nome aqui, ó, de base substantiva. Então, cantando é a forma, né? É a qualidade dos passarinhos, né? Características do passarinho. Então, o gerúndio, ele é um verbo de forma nominal, tá? É um verbo de base nominal. Ele dá essa ideia de ação incompleta, de continuidade, né, de algo que ainda está em processo, que ainda está acontecendo. A estrutura dele é radical, vogal temática e o final é NDO, tá? Então ele é invariável, ele sempre vai se apresentar dessa forma para vocês. E ele tem valor também, tanto de advérbio como de adjetivo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Até o próximo vídeo.